Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Endomarketing Brasil. Estamos de volta hoje e olha, já aproveita, curte o episódio no YouTube, ativa o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ser notificado todas as quintas-feiras quando saem os novos episódios. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, tenho certeza que todo mundo vai ter alguma coisa para se beneficiar com ele. Nós vamos falar sobre alta performance com neurofeedback, né? Vai ter muita neurociência, vai ter a gente entendendo o cérebro. E nós estamos aqui com a Caroline Bruno, treinadora em neurofeedback, proprietária da clínica Unicer. Seja bem-vinda, Carol. Obrigado, Cris. É um prazer enorme estar aqui, trazendo esse tema, né, que tem avançado muito nos últimos tempos, que é o neurofeedback. Através da neurociência, a gente já consegue aí ter uma alta performance, e é isso que nós vamos falar hoje. Muito bacana. Tudo a ver aqui com o que a gente sempre busca trazer no podcast, né, o desenvolvimento de pessoas com foco no trabalho. A gente quer tanto ser profissionais cada vez melhores, com cada vez mais sucesso, mas também apoiar as companhias a desenvolverem os seus profissionais, né, Carol? Conta pra nós como que tu começou a te envolver com essas questões relacionadas ao cérebro, né, e qual que é a tua trajetória nesse universo. Tá certo. Eu venho há muitos anos trabalhando com a área de desenvolvimento humano, né, e a partir de então me capacitando, buscando qualificação, eu iniciei a pós de neuropsicologia. E na pós de neuropsicologia, eu conheci essa técnica, essa ferramenta incrível que é o neurofeedback, que não se fala muito aqui no Brasil. Porém, em outros países, no mundo todo, a gente tem aí como uma ferramenta para alto desempenho, para melhorar o nosso desempenho como um todo. Sejamos pessoas com alguma dificuldade, né? Ou pessoas realmente que querem estar no seu máximo. Então, eu conheci na pós de neuropsicologia, me interessei, fui buscar me aprofundar nisso e fiz uma qualificação internacional, né? Estou ainda me especializando ainda mais, aprofundando, porque a partir do momento que a gente entra para esse universo da neurociência, é realmente apaixonante, é realmente algo que a gente quer cada vez mais desvendar, mergulhar nesse mundo. E eu sou muito feliz hoje, realizada, em poder proporcionar isso para as pessoas, em poder realmente ter aplicado em mim também, né? Que legal. Vivenciar esse benefício. Então, essa é a minha trajetória, assim, no neurofeedback. Já tem alguns meses que eu estou atuando com ele. Explica para nós o que é o neurofeedback, né? Como que ele funciona? Tá. O neurofeedback, ele é uma técnica, uma ferramenta, a gente pode chamar assim, um treinamento cerebral. Ele é não invasivo, não tem dor e ele atua na modulação, na remodulação, na autorregulação do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é o nosso órgão mestre, né, de processamento de informações, de tomadas de decisões do corpo. É ele que sinaliza o nosso corpo de tudo que está acontecendo, integra as informações, as emoções. E a partir do momento que nós estamos com o nosso cérebro disfuncional, com alguma questão, seja emocional, ali atrapalhando a nossa performance, isso acaba prejudicando o nosso desempenho. E o neurofeedback, ele entra realmente identificando, né, qual é o padrão atuante do cérebro, qual é como que está o funcionamento neurofisiológico do nosso cérebro, e a partir daí nós conseguimos então treinar para modificar, para melhorar esses padrões que talvez não estejam tão funcionais e sim melhorar para que a gente tenha esse alto desempenho e essa alta performance. Quer dizer, então, que é possível treinar o cérebro, né? Possível treinar, assim como a gente treina para ir na academia, treina os nossos músculos, né? Treina para melhorar nosso corpo físico. O nosso cérebro já é comprovado cientificamente que a partir do momento que a gente repete, né, hábitos, ele sim vai, graças à neuroplasticidade, ele vai se transformando. Então, o neurofeedback, ele entra como uma técnica que vai ensinar o nosso cérebro através do espelhamento, a gente usa hoje a música e uma tela, né? A gente tem um software que é capaz de dar esse feedback para o cérebro. E como o nosso cérebro é um órgão que aprende através do espelho,
O cérebro começa a entender como que ele está funcionando naquele momento e o que que ele precisa fazer para ser mais funcional, porque o nosso cérebro ele busca sempre mais economia de energia. Uhum. Então ele busca se adaptar e a partir daí nós temos uma modulação. Em que aspectos é possível treinar o nosso cérebro? Nós podemos treinar nós treinamos a fisiologia dele, né? O funcionamento, o nosso cérebro, ele é um órgão elétrico. Então, nós trabalhamos com diversos tipos de ondas. Aqui, quando eu tô falando contigo, o nosso cérebro está produzindo diversos tipos de ondas, que a gente pode chamar de ritmos, né? Nós temos ritmos no cérebro, assim como na vida a gente tem vários ritmos, e o nosso cérebro é assim. Então, quando a gente treina o cérebro, treinamos para modular esse ritmo, para que ele, talvez onde ele esteja mais ativado ou mais lento em alguma área, dificultando o processamento, nós treinamos para que ele tenha uma funcionalidade melhor. E essa funcionalidade, o que a gente consegue melhorar? É atenção, sim. Foco? Nós conseguimos melhorar tanto na memória, concentração, foco, a questão da clareza mental, a questão da facilidade de atingir um relaxamento, sono, melhora muito a questão do sono, a nossa percepção do ambiente, aquilo que acontece ao nosso redor, a nossa facilidade de lidar melhor com as emoções, né, de tomada de decisão, realmente um equilíbrio maior e também na produtividade, aquilo que realmente parece que acontece uma clareza mental no cérebro. Isso eu já estou trazendo para a prática, né? Depois que a gente inicia o treinamento cerebral, realmente começa como se a gente tivesse tendo mais clareza do que precisa ser feito e por isso aumenta, assim, o nosso foco, a nossa produtividade, o nosso desempenho como um todo. E essa facilidade também de entender quando que a gente não precisa tomar uma ação, né? E sim ter um relaxamento para realmente estar no estado de fluidez, para que a gente tenha mais facilidade de tomar decisões e de lidar com decisões difíceis às vezes, né? É aquele estado de flow que se costuma falar? Sim, sim. Uhum. Que interessante. E eu fiquei pensando que talvez seja uma boa forma para combater a procrastinação, né? Porque tem a ver com a ação, tem a ver com a tomada de decisão, pelo que tu estás falando. Tem muito, é muito conectado com a gente vai combater a procrastinação, sim, porque vai dar um equilíbrio maior na questão, assim, o que eu preciso fazer? Qual é o meu foco? O que é realmente importante? Passa a ter uma clareza mental maior, passa a ter um desempenho maior, porque tu tem noção do que precisa ser feito, e realmente é só vivendo na prática de tão maravilhoso que é, porque é um estado de relaxamento, e no momento que tu precisa, como o nosso cérebro ele produz vários tipos de ondas, né, oscila, então o cérebro ele fica relaxado quando ele precisa, e quando a gente precisa dele, né, precisa que ele tenha mais desempenho, precisa que ele tenha mais alta performance, realmente você acessa muito facilmente aquele conhecimento mental. Interessante. E quais são os maiores inimigos do nosso cérebro? O que a gente faz de pior para ele? Então, hoje os nossos hábitos que moldam a nossa vida, né? E até uma das filosofias, assim, a gente entende hoje que não existem patologias, não existem rótulos que a gente precisa impor ou dar para as pessoas. Nós trabalhamos com hábitos. Então, nós entendemos se uma pessoa vem até nós nos procurar, seja por uma dificuldade de memória, dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, de foco, né? Ou às vezes a sua criatividade diminuiu, ela não consegue mais acessar aquele nível de criatividade, onde ela acessava as suas ideias que faziam diferença no seu negócio, na empresa. E isso tudo a gente percebe que são os hábitos da pessoa, os hábitos negativos, uma falta de higiene de sono, uma má alimentação. Então, não praticar atividade física, esses são os principais inimigos hoje do nosso cérebro. Uma carga mental, né? O excesso de estresse. Nós vivemos hoje num momento de muita sobrecarga de estresse.
Então, é um momento onde o treinamento cerebral, ele vem realmente para quê? Para aliviar essas tensões, porque um dos primeiros momentos a pessoa já começa a sentir uma melhora na qualidade do sono. E o sono é primordial para o nosso cérebro, né? Uma vez que a pessoa esteja dormindo bem, ela já consegue atingir melhor, aumentar os seus resultados. Porque o sono, ele precisa ser feita a higiene, mas ele precisa ser profundo também, né? Quando deve ser, enfim, para formar os ciclos. Sim, nós temos vários ciclos, né, durante o nosso sono. E é interessante, assim, que no mapeamento, eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Nós identificamos como que tá o padrão cerebral da pessoa e por que às vezes a pessoa não consegue dormir? Porque o cérebro dela, ao invés de produzir ondas de relaxamento, ele fica produzindo ondas que vão causar aquela inquietude na pessoa. A pessoa muitas vezes tem o sono agitado ou dorme profundamente e não descansa, não se sente descansada, acorda no outro dia extremamente cansada. Então, o treinamento cerebral, ele realmente ajuda nesse quesito, porque ele trabalha todas as áreas do cérebro. E quando nós trabalhamos essas ondas que estão disfuncionais, né, que elas estão em desequilíbrio, nós equilibramos todo esse cérebro e a pessoa começa a dormir melhor. E tendo um sono melhor de qualidade, ela consegue ter mais clareza também, ela consegue entender que atividade física é importante, criar novos hábitos, escolhas melhores. Ela vai ter mais disposição para tudo isso também, né? Sim, com certeza. Então, eu diria hoje que o grande vilão do nosso dia a dia, assim, da maioria das pessoas que estão vivenciando alto nível de estresse é a má qualidade do sono e essa falta de cuidado em praticar atividade física e alimentação. E é engraçado, né? Eu, pelo menos, sempre tive um pouco de dificuldade de associar a questão da atividade física com, por exemplo, tanto o funcionamento do cérebro em si como das emoções, né? Então, assim, o quanto isso afeta o humor. A gente sempre pensa na parte física, mas não adianta, o cérebro é uma parte do corpo, certo? Certo. E ele, né, estando bem regulado, e através da atividade física nós também podemos treiná-lo, né? Uhum. Que ela faz essa função de dar ali oxigênio para o cérebro, fazer com que o fluxo de sangue circule. Isso já vai ajudar também na performance da pessoa. É bem interessante, a gente é muito integrado, né? Integral. Eu ia te fazer uma pergunta. Carol, tu chegou a notar um aumento da procura das pessoas pelo neurofeedback, pelo mapeamento em casos pós-Covid? Por que eu tô te perguntando? Porque eu tive Covid mais de 6 meses atrás e levei um bom tempo até recuperar, parece que a agilidade do cérebro, né? Uhum. Nós temos muita procura hoje. Pessoas relatando queixas, exatamente por isso, na questão da memória e no processamento, né, do cérebro. Nós temos ali os 2 hemisférios que eles precisam conversar, e quando a gente vai, o primeiro passo que a gente faz é realizar um mapeamento cerebral para identificar como que tá essas áreas do cérebro, se há ou não, né, uma disfunção. E sim, o Covid veio, impactou, a gente já percebeu, a neurociência já evidenciou que sim, há uma questão que precisa ser olhada, né, observada e trabalhada, né, treinada. Pode recuperar. Recuperar, ativando aqueles neurônios que foram prejudicados por esse vírus, que é um vírus muito forte. Então, a gente treina também como forma de prevenir qualquer situação no futuro. Então, melhora muito essa questão como a gente treina o cérebro como um todo, a gente vai melhorar como um todo também, né? Então, essa fluidez na informação, de acessar o teu arquivo de memória, ele volta, porque tu tá treinando ali para o cérebro ficar mais integral. Bem interessante. Quais são as principais queixas que o pessoal relata quando te procura, assim, as mais frequentes? O pessoal hoje tem procurado muito por causa do foco, da atenção, da falta de criatividade, do estresse, do sono, do Covid, né? Sintomas pós-Covid, memória. São hoje as principais questões, assim, que nos trazem. Do foco e da concentração, acredito que seja os primordiais, assim. E aí o pessoal chega achando que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção.
Nós temos hoje muita procura com pessoas com essa dúvida, né, Cris? Perguntando, querendo saber, querendo realmente confirmar ou não um diagnóstico, ou apenas, né, querendo entender mais sobre o seu funcionamento. Como o primeiro passo, o que eu faço? A pessoa vem com esse questionamento, nós não tratamos a patologia ou não importa se a pessoa tem ou não, né, o diagnóstico, nós vamos mapear o cérebro. Então, nós colocamos os eletrodos na cabeça da pessoa, né, conectados com o meu aparelho que amplia esses sinais e o meu software que faz a interpretação desses dados. Esse processo se chama mapeamento cerebral, é isso? Isso. Ah, sim. Então, a gente começa fazendo isso, um mapeamento para identificar como que estão essas áreas do cérebro, né? E por que a pessoa tá sentindo aquilo, né? Se tá correlacionado com as queixas da pessoa. E só de curiosidade, assim, como é que aparece lá no software? São ondas que tem daí alteração no padrão? Nós temos um mapeamento quantitativo e qualificativo, né? Então, ele vai nos mostrar esses dados e também vai me mostrar um mapa de como que tá a visão do cérebro da pessoa em termos de ondas. Então, ele é bem amplo, o mapeamento ele é a parte mais importante, né, do treinamento. Ele tem várias abas, então a gente observa o cérebro por vários pontos. E a partir desse resultado, então, é feito um planejamento do treinamento? Qual que é a próxima etapa? A partir do momento que a gente tem esse resultado, que eu consigo visualizar se está conectado com as queixas, né, da pessoa. Ah, sim, tu faz um cruzamento. Isso. Primeiro, a gente faz um relatório, um questionário, onde a pessoa responde aquilo que ela tá buscando e o que ela deseja melhorar. Com esse resultado em mãos, nós planejamos um plano bem individualizado, e acredito que essa é o grande diferencial hoje do neurofeedback e do meu sistema, do meu software, é que ele é um planejamento individual. Então, não vai ser um plano o mesmo plano para todas as pessoas, porque nós não queremos trabalhar com a média, né? Então, nós trabalhamos de forma individual. Por isso que eu trabalho muito com pessoas que estão buscando alta performance, justamente por isso, porque elas sabem que podem mais. Já estão num alto nível, né? Já estão na sua, digamos, melhor versão, mas sabem que pode ir além. Querem mais, querem alta performance. Então, hoje, os meus clientes são basicamente este público. Entendi. Então, é muito mais quem quer ir além do que quem tem alguma dificuldade maior, né? Claro, a gente tem, sim. Sim. Eu tenho, como eu disse, o neurofeedback é uma ferramenta incrível para quem sofre de ansiedade, né? De falta de atenção, de foco, de hiperatividade, de estresse, de falta de memória. Eu tenho todos os públicos, né? Tenho pessoas que estão buscando para isso, para melhorar o seu foco, a sua atenção, como ou já têm o diagnóstico e querem melhorar. Como uma ferramenta de apoio, digamos assim. Isso, fazem terapia. Mas também eu tenho um público que está trabalhando e que sabe que com o neurofeedback vai aumentar a sua criatividade, a sua atenção, o seu foco e o seu desempenho. Que interessante. E é qualquer idade que... Existe um limite, assim, para poder passar pelo treinamento cerebral? Não. Qualquer idade. A partir ali a gente treina crianças, adultos e idosos. Idosos. Ele consegue ajudar em algumas das dificuldades que são comuns, por exemplo, na velhice. Na velhice, Sim, a gente já tem evidências, né? Vários artigos científicos comprovando a eficácia para pessoas que sofrem de demência, Alzheimer, Parkinson. Claro que não há hoje um processo, a neurociência ainda não achou a forma de cura, né? Então, vai ajudar, sim, essa pessoa a manter uma qualidade de vida melhor. Aumenta. Porque estimula, né, de certa forma. Estimula, então faz com que o treine para que o seu cérebro ative aqueles neurônios. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa,
com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. Melhorando o desempenho como um todo. Carol, fala um pouquinho mais sobre essa questão da comprovação científica, né? Desde quando que se aplica o neurofeedback? Que tipos de estudos são feitos? O neurofeedback, ele já existe há 50 anos. E esse software, esse sistema que eu trouxe americano, ele tem há mais de 30 anos. Então, nós temos vários artigos científicos e todos em diversas áreas, assim, abordando tanto para quem tem TDAH, déficit de atenção, para quem tem sofre de TAG, para quem busca alta performance, são vários, autismo, são diversos artigos científicos já, que a neurociência, principalmente, como eu disse, fora do Brasil, trazendo esses casos, né? Evidenciando a melhora. Inclusive, agora, já estão testando em animais. Então, treinamento cerebral para animais que estão, né, com alguma questão física prejudicada. Ah, entendi. Para que seja aplicado em animais. Que interessante. Então, a neurociência já comprova, tem vários artigos científicos, comprovação científica, e o mais importante de tudo é quando a gente experimenta. Que, assim, é algo realmente... Eu costumo dizer que não tem nada igual. É tão maravilhoso tu poder voltar ao teu estado de equilíbrio, porque seja uma pessoa que esteja com uma dificuldade no momento, ou uma pessoa que esteja bem, mas sabe que pode melhorar, né? Equilibrar suas emoções. Hoje a gente vive um momento de muitas demandas, né? Sim. Nós temos muitas coisas para resolver, para buscar, para cuidar, para se informar, para aplicar. Então, o nosso cérebro, querendo ou não, ele fica sobrecarregado. Então, o neurofeedback, ele entra, assim, realmente te ajudando a melhorar como um todo, né? Melhora o sono, melhora as tuas decisões, a tomada de decisões, a produtividade, melhora os teus resultados, porque uma vez que tu está bem, né, tu tem mais capacidade para tomar melhores decisões e isso vai impactar na tua vida como um todo. Vocês têm atuado em casos de burnout? Tu tem alguma experiência nesse sentido? Hoje, até então, eu não atendi ninguém especificamente, né? É que é um diagnóstico que ainda tá meio nebuloso, né? É novo enquanto doença, enquanto diagnóstico. Mas é bem importante. Essa semana até vai vir uma cliente, por coincidência, que ela veio com essa queixa. Então, no nosso mapeamento, a gente consegue ver como que está o funcionamento do cérebro, né? Os dois hemisférios, nós conseguimos identificar este padrão cerebral. E o burnout ele tem um padrão específico, atuante ali no cérebro, e nós conseguimos identificar. Então, a gente melhora o funcionamento do cérebro a partir do momento que nós damos esse equilíbrio para as duas áreas. Entendi. Assim como as outras questões, você consegue fazer um equilíbrio e programar um treinamento, mas dá para identificar no mapeamento especificamente. Isso, dá para identificar essa inversão que o cérebro fica quando a pessoa está com essa queixa. Olha. Então, a gente percebe que ele produz um certo tipo de onda, mas no hemisfério direito, que nós não esperávamos. Então, nós treinamos para equilibrar esses dois hemisférios. Que interessante. Carol, tu tem alguma história, assim, um case de sucesso que tu possa contar para nós, obviamente sem falar, né, o nome, sem dar características da pessoa, mas alguma história interessante que a gente consiga tangibilizar um pouco melhor o alcance do neurofeedback? Já tenho clientes assim que fecharam, porque a gente trabalha com ciclos, né? O neurofeedback, como é um treinamento cerebral, nós temos que trabalhar com a repetição. Então, o cliente vem até nós e tem que comparecer ao treinamento 1, 2 vezes por semana. Para quê? Para modificar esse padrão. Nós queremos que o cérebro aprenda um novo padrão mais funcional,
mais equilibrado, que vai fazer com que a pessoa tenha um equilíbrio maior, né, das suas emoções. Então, eu já tenho clientes que completaram os seus ciclos, porque cada pessoa que eu mapeio, eu indico o número de sessão, né? É muito individual. E a partir daí, inclusive, são pessoas que estavam buscando somente para alta performance. Vieram como uma ferramenta de auxílio para sua alta performance. Empresários, né? Tanto do sexo feminino quanto masculino. Esse caso, especificamente, vou trazer do sexo masculino. Homem, já empresário, trabalhando com alta performance, tendo um alto nível de rendimento. E buscou a ferramenta para melhorar o foco e a concentração e a ansiedade. Porque como a gente tem uma vida muito agitada, muito turbulenta, a ansiedade, ela caminha junto, né? Se nós não tivermos uma noção de como lidar com a nossa ansiedade, porque ela faz parte, né? Nós temos ansiedade naturalmente. A ansiedade, ela pode ser controlada ou ela pode acabar tomando conta do nosso corpo e das nossas decisões. Então, esse era o principal foco. E, a partir daí, a pessoa descobriu, né, o quanto que ela realmente podia ir além. O que aconteceu? Ela começou a tomar melhores decisões e trabalhar menos, porque a sensação que a pessoa tinha era que ela sempre precisava trabalhar muito para dar conta da sua demanda. E ela começou a perceber que ela não precisava trabalhar tanto e começou a tomar melhores decisões na sua vida profissional. E o resultado dela foi que aumentou os seus ganhos, né? Aquilo que ela buscava. Aumentou os seus ganhos e aumentou a sua qualidade de vida, a sua tomada de decisão realmente, tendo o quê? Trabalhando menos e ganhando mais. E com isso, teve a gente considera que quase equilibrou essa ansiedade. A ansiedade, como eu digo, a gente tem a ansiedade naturalmente. A gente precisa dela para agir, né? E então, isso, tirando essa ansiedade, que foi o principal ganho, né, dessa pessoa, que ele realmente começou a não sentir mais ser ansioso, ele começou a ter mais clareza do que ele precisava fazer. E hoje ele aumentou, ele duplicou os seus ganhos trabalhando menos. Olha que interessante, e provavelmente isso se refletiu muito na vida pessoal, porque uma pessoa que estava sobrecarregada trabalhando demais, quando ela começa a ter tempo de dar atenção para outras coisas. Exatamente, criando os novos hábitos, né? Ele começou a criar novos hábitos, fazer atividade física todos os dias. São pequenos hábitos que o neurofeedback, ele às vezes entra muito sutil na mudança, né? Parece às vezes que não está acontecendo nada. É como se desbloqueasse uma nova fase, né? Que nem no videogame, assim. Exatamente. Então, se ele vai fazer mais exercício, porque ele consegue ter mais tempo, o cérebro dele também vai cada vez funcionar melhor. Exato. E daí as escolhas, né, Cris? Tomar mais água, se alimentar melhor. Super interessante. Bom, explica para nós como é que é o treinamento. Então, como é que é uma sessão? A Carol, eu fui lá, fiz o meu mapeamento, a Carol definiu uma estratégia, um número X de sessões. Eu cheguei lá para o primeiro. Como é que funciona? Tá. O treinamento, ele também acontece lá na clínica, então a pessoa vem até lá, a gente já define um conteúdo que ela queira assistir, às vezes tem uma tarefa ou outra, mas geralmente é assistindo um vídeo ou uma série. Então, vem até lá, aquele momento onde a gente tira uma horinha do nosso dia para esse autocuidado. Colocamos os eletrodos, conectamos os eletrodos na cabeça, né? Para quê? Para acompanhar a atividade cerebral naquele dia. Então, o mais interessante também é que a gente está vendo o que está acontecendo com o cérebro naquele exato momento. Ai, que legal! Então, a gente acompanha como que está o funcionamento das ondas. Enquanto a pessoa está assistindo aquele conteúdo ali. Exato. Tá. E daí nós temos um sistema, né, que ele faz. A gente já tem o plano programado, coloco lá o que eu preciso para esse cérebro, né, em termos de cérebro, eu preciso que ele iniba ondas no nosso frontal, que é o das emoções, que nos dá mais controle das emoções.
Então, eu vou lá conseguir inibir aquela produção de ondas lentas às vezes a pessoa que tem um desequilíbrio emocional muito grande é porque ela não tem ela tá muito lenta na parte frontal. E isso faz com que ela realmente não consiga controlar suas emoções. Então, a gente precisa inibir essa lentidão e eu mostro ao mesmo tempo o que eu espero que o cérebro faça naquele momento. Daí, eu coloco uma tela na nossa TV, uma tela em cima o nosso sistema tem uma tela, e um fone de ouvido onde a pessoa escuta uma musiquinha, que é onde o cérebro recebe o feedback. Ele aprende através desse feedback que ele recebe. Que interessante. E tem algum efeito colateral? Tem algum risco? Não, graças a Deus não tem nenhum efeito colateral. Claro que todo o processo de transformação, né, ele gera às vezes algum incômodo, dependendo da fase da pessoa, né. Mas é alguma coisa mais emocional, assim. Alguma coisa sutil, assim. Às vezes a pessoa pode ficar realmente mais sensível, porque a gente trabalhou mais a parte das emoções, mas não tem nenhum efeito colateral, assim, nenhuma queixa, nenhum desconforto. Que interessante. E as pessoas costumam chegar lá na clínica, por onde que elas conhecem o neurofeedback? Muito por indicação, né? Nós temos sim. hoje pessoas vindo que já fecharam seus ciclos e vêm. E também empresas, né? Buscando o quê? Alta performance, desempenho. Eu ia te perguntar se as organizações conseguem atuar de uma forma mais, assim, coletiva, institucional, no desenvolvimento das habilidades, né, com foco no cérebro. Nós temos já evidências de outras treinadoras fora aqui do nosso estado que elas atuaram exatamente assim, nas organizações em grande, né, número de líderes, treinando a liderança da empresa. Então, teve um grupo de líderes, digamos assim. Isso. Então, sim, hoje o que acontece? Comigo está vindo mais de forma individual, sim. né? Então, por própria conta, a pessoa vem procurar para melhorar o seu desempenho, porque ela sabe que a empresa está demandando daquilo ela precisa daquilo para continuar. Sim, ela se sente desafiada, ou ela quer uma posição, ela individualmente quer uma posição melhor na empresa, quer superar alguma limitação que ela esteja tendo, né? Isso. Mas o que a gente está vendo é que existe aí uma oportunidade e os nossos ouvintes, a maioria deles trabalha, se não em recursos humanos, mas muito próximo dos gestores das empresas, né? Existe aí uma oportunidade para as empresas olharem para as questões cerebrais dos seus colaboradores de forma coletiva, né? Será maravilhoso, né, Cris? Se a gente conseguir chegar nesse ponto aqui, né, como eu disse, ainda não entrei dessa forma na empresa, mas já tem treinadoras que fizeram, inclusive com resultados incríveis, porque a gente faz uma comparação, nós temos um acompanhamento da evolução da pessoa, como não é um resultado visível, assim, que a gente possa mostrar, nós vamos acompanhando a evolução, né, de cada pessoa. Então, são aspectos mais subjetivos, então, que vocês acompanham. Dá alguns exemplos. Qualificativo e quantitativo, né? Nós vamos qualificando em termos de... A pessoa mesmo vai dando uma nota para quanto que ela está sentindo de ansiedade ou não. Por exemplo, algumas pessoas, às vezes, nos procuram porque estão com a mentalidade muito agitada, com a mente ali extremamente agitada, sem clareza mental, né? Então, às vezes acontece na 4ª, na 5ª sessão, eu geralmente vou fazer esse rastreamento e eu pergunto pra pessoa, e a pessoa, nossa, eu tinha mente agitada? Eu coloquei isso antes? A pessoa já não lembra mais, porque ela já tá mais concentrada, ela já tá mais focada, a mente dela já não tá mais tão agitada. Então, isso acontece muito. Que legal. Então, nós vamos qualificando e vamos observando através da própria percepção, para no final fazer um comparativo, né? Como que iniciou e como que a gente está no fim do ciclo. E a partir daí a gente observou essa empresa, por exemplo, que eu tenho um exemplo próximo, um ganho na produtividade, na
criatividade, que aumentou da liderança, na alta performance como um todo, né? Na tomada de decisão, uma clareza para tomada de decisão, o nível de estresse reduziu. Então, são vários benefícios para a liderança, porque a liderança, ela tá o tempo todo ali impactada por decisões importantes, por... Complexas, né? Isso. Hoje, o nosso principal desafio é lidar com as emoções, que a gente tem falado mais sobre isso, mas ainda é difícil, né, para as pessoas, assim, realmente trazer isso para organização. Então, o neurofeedback, ele entra ajudando essa pessoa a também ter mais esse equilíbrio emocional. E sempre que a gente fala aqui no podcast com relação à saúde mental dos funcionários das empresas, eu sempre tento trazer a provocação de como realmente as empresas podem agir efetivamente, que não seja só fazendo campanhas ou entregando materiais informativos. E aqui talvez a gente tenha uma forma para se considerar, né? De atuação real, efetiva, com efeitos duradouros. Duradouros. E eles são duradouros. O treinamento cerebral, uma vez que a pessoa passou pelo processo, o nosso cérebro, ele é um órgão que quer sempre a agilidade e não gastar tanta energia, porque, querendo ou não, ele gasta muita energia. Então, uma vez que ele aprende esse novo hábito, que é mais funcional, que não gasta tanta energia, que dá um equilíbrio, ele usa isso, né? Ele vai sempre por esse caminho. Que legal. E, Carol, tem um limite pro quanto a gente pode turbinar o nosso cérebro? Então, não tem um limite que a gente poderia dizer. É muito individual, É né? uma pergunta meio provocativa que eu tô fazendo aqui de propósito, tá? Sim, isso gera bastante curiosidade, né? Pois é. É uma pergunta curiosa, interessante. E realmente, geralmente, a gente completa o ciclo. Eu até indico que a pessoa se permita se conhecer, né, naquele tempo. E se ela quiser vir, voltar para melhorar outros aspectos, vai ser sempre um ganho. Sim, porque eu lembro aqui de algumas matérias que eu já li, enfim, sobre a questão de que o nosso cérebro, a gente usa uma parte muito pequena dele, né? E que existe um potencial aí que não é acessado. E daí eu fiz a associação aqui com o que a gente está conversando, né? De fazer os treinamentos e ir desenvolvendo. Sim, com certeza. Posso falar através da minha experiência, né? Com treinamento cerebral. Claro. Eu comecei a realmente a ter mais fluidez no quê? Nas minhas tomadas de decisões. E um relaxamento. Por exemplo, eu não me identificava também como um padrão de pessoa ansiosa. Mas porque era tão natural eu ser daquele modo que eu não me achava ansiosa. Porque eu não sabia como que era não ser. Claro. E a partir do momento que comecei a treinar, a partir do momento que comecei porque primeiramente eu tenho que fazer o treinamento em mim, né? É um dos pré-requisitos passar pelo processo para conseguir tirar a certificação. Então, eu comecei a sentir realmente os benefícios e para te acessar a tua intuição, que isso que eu acho que para mim é um dos fatores principais. Cada busca, né, é individual, mas eu gosto muito de poder acessar a minha intuição, tomar as minhas decisões com base nisso, e não com base em alguma experiência traumática, né? Que geralmente o que o nosso cérebro faz? Ele printa a emoção e as nossas decisões são baseadas nesses prints, né? Naquele arquivo que fica ali. Então a gente acessa como que a gente vai tomar aquela decisão baseado na nossa memória. E quando nós estamos com o nosso cérebro modulado, treinado, de certa forma a gente aliviou essas áreas que estavam ali rígida, fixa, né? Com um pensamento, às vezes, não, isso é assim, e é dessa forma, e tem que ser assim. Começa o quê? Dá um equilíbrio maior nas emoções, e tu começa a acessar a tua intuição. Então, tu começa a acessar uma intuição que ela é mais pura, né? Pra te tomar uma decisão mais clara. Porque tu não tá tomando uma decisão baseado no medo de acontecer a mesma coisa.
É profundo, mas é para mim uma das coisas que eu gostei mais de vivenciar. É muito interessante porque a intuição, a gente tende a olhar para ela como uma coisa assim, meio mística até. Mas não é. É Não, pura inteligência, né? é É o nosso cérebro. nosso cérebro. É maravilhoso, assim, ele é totalmente... Ele acessa isso, ele tá todo conectado, né? Então, E a níveis que a gente não tá consciente muitas vezes, né? sim. Então tá lendo o ambiente, por exemplo, no momento de tomar uma decisão, tá se lembrando de aspectos passados para fazer as associações. Isso, exatamente. E é isso que acontece com a maioria de nós, né? A gente fica tomando muitas decisões baseadas na nossa experiência. Só Sim. que com a intuição, ela é muito momento a momento. Sim. A vida tá acontecendo agora, então qual é a decisão que eu tenho que tomar agora? Não com base no trauma ou na questão emocional que eu tive e que me fez tomar uma decisão. Então, nesse aspecto, a gente melhorando a nossa tomada de decisão, né, já melhora a vida como um todo, porque tu tem clareza aonde tu quer chegar, né, como que tu quer fazer isso, tu quer se sentir bem, tu quer se sentir feliz, e isso o neurofeedback também ajuda. Então, eu sou mãe, né? Então, não sei se tu já é mãe. Não, só de gatos. Ah, tá. A gestação, a gente também passa por um período, né, que ela traz muito essa turbulência de hormônios Sim. e questão. Então, a gente tem muitas mulheres hoje também no mercado de trabalho que viveram essa fase e às vezes não conseguiram dar a volta ainda, né, em termos psicológicos. Então, o neurofeedback, ele me ajudou também nesse sentido. O que eu trazer de volta a minha essência, que foi um pouco perdida com a maternidade. No sentido de, tu passa por momentos que acaba que tu começa a não te reconhecer mais e não saber quem tu é. E eu já li, tu pode me dizer ou me corrigir, mas que a própria gestação, a questão hormonal e tudo mais, altera o cérebro da mulher. Para que a energia e a atenção dela se voltem para aquela criança, né? Exato. E daí precisa dar uma equilibrada depois. Totalmente. Esse é um dos benefícios que eu, por exemplo, posso identificar em mim. Que legal, Carol. O que a gente não falou sobre esse assunto que tu ainda gostaria de acrescentar aí? Sobre os mistérios do cérebro, sobre como a gente consegue melhorar nossa alta performance? Acredito que hoje, assim, o principal é as pessoas se permitirem, porque há muita não conhecer, né? No Brasil não é algo muito falado. Realmente não é. E às vezes as pessoas olham como uma ferramenta, como algo para alguém que tem alguma necessidade maior. Uhum. Só que o neurofeedback, ele trabalha como um todo. Ele trabalha na performance cerebral. Ele trabalha no alto desempenho do cérebro. Então, tanto a pessoa que tem uma necessidade maior, que está passando por alguma necessidade, mas o principal, as pessoas que estão hoje dando o seu melhor e podem sim ficar melhor, viverem melhor, né? Se sentirem bem e ter uma performance melhor. Então, eu indico que as pessoas comecem realmente a se permitir, porque ele é maravilhoso. Sensacional, muito, muito interessante, bastante curioso. Vou me informar mais. A Carol tem um Instagram, né? Tenho. É Universo Cerebral. Universo Cerebral. Tem muito conteúdo lá. Acho que vale a pena dar mais uma olhadinha. Além desse perfil, Carol, tu tens alguma outra dica de Instagram, de livros, para quem quiser se aprofundar nesse universo do cérebro? Daqui a pouco uma série, um filme. Tem uma série no Netflix que ela tá agora em evidência. Gente. Respira um pouquinho. Vou botar mais uma aqui.
Bom, tem uma série no Tem uma série no Netflix que tá agora em evidência e se chama Corpo Humano. Ah, que legal. Então, uma série que ela fala sobre o funcionamento e traz muito essa visão para uma forma bem fácil, explicativa, que a gente tem como entender melhor sobre como é importante a gente cuidar da nossa saúde cerebral. Até como forma de prevenção, né, Cris? Prevenir certas questões da velhice. Com né? certeza. Então, a gente entra... O treinamento cerebral, ele é, sim, hoje, para melhorar a nossa alta performance, nosso desempenho, mas ele também entra com esse pré-requisito para prevenção. Sensacional, Carol. Vamos colocar aqui direitinho o nome da série para o pessoal assistir, o teu perfil para quem quiser seguir. Sim, e vai ser um prazer, né, receber todos lá na clínica para mapear, para se autoconhecer. Maravilha. Carol, muito obrigada pela tua presença aqui. Estou bem impressionada com o nosso conteúdo. Fiquei curiosíssima agora, quero me aprofundar mais nesse assunto. Obrigado foi muito bom estar aqui contigo, né, trazendo esse tema. Como eu disse, eu sou uma apaixonada agora por estudar, entender sobre o funcionamento do nosso cérebro, e é maravilhoso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Este foi o nosso episódio do podcast Endomarketing Brasil. Muito obrigada a todos por estarem com a gente em mais esse episódio. Lembrando que o podcast é uma realização do time de especialistas da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Sigam @pix.media e @endomarketingbrasil. Até a semana que vem, um abração!